Recording in progress. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a 89ª Sessão Judiciária Ordinária, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da Sessão Judiciária Ordinária anterior. Não havendo óbice, declaro aprovada a referida ata. Julgamentos. Prestação de conta número 0600. O doutor Normande está presente, então deixa eu liberá-lo. O Normande, recurso na representação número 0600, 893, 2022, propaganda irregular, calúnia, difamação, propaganda eleitoral, origem Macapá, relator Normande Souza, recorrente de coligação Frente Popular Democracia, PSB, PT, PCdoB, PV, Rede PSOL. Este aqui eu vou passar a presidência. Quem estava ao João Lage. João. O senhor já fez a chamada, presidente. Boa tarde, Luciano. Corrido, Davi, Ocolum. Ok. A pauta, né? Mas eu passo a palavra, então, ao ilustre relator. Boa tarde, desembargador Gilberto. Boa tarde, desembargador Lages, todos os colegas. Vai ser bem breve, porque, na verdade, ainda é sobre propaganda eleitoral e aqui realmente houve perda de objeto, porque era tão somente alguma irregularidade na propaganda, não tinha combinação de multa, de nada. É um recurso interposto pela coligação Frente Popular pela Democracia e João Alberto Capiberibe contra a decisão que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda irregular no horário eleitoral gratuito, propaganda movida da coligação Amapá e Davi Samuel Columbi. Representação, né? Movida. Então, Capi perdeu e recorreu aqui. Foi determinada a perda de 2 inserções de 30 segundos no horário eleitoral dos recorrentes. Contra a referida decisão, eles chegaram também a interpor um embargo de declaração para corrigir um erro material, mas eu mesmo reconheci o erro na contagem lá da inserção e antes disso acatei, então ficou prejudicado os embargos, ficaram prejudicados os embargos. Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que a propaganda não buscou degradar ou ridicularizar o candidato recorrido, mas apenas tecer críticas políticas insta ao debate eleitoral e que não houve tentativa de responsabilizar o recorrido pelo apagão de 2020. Uma vez que utiliza de trecho da entrevista em que o próprio recorrido afirmou que o maior prejudicado, entre aspas, seria o seu irmão Josiel, então candidato ao cargo de prefeito de Macapá nas eleições ocorridas naquele ano do apagão. Ao final, pedi o provimento do recurso para que seja julgado improcedente a representação, restituindo o tempo suprimido do recorrente naquele horário eleitoral gratuito. Em contrarrazões, os recorridos suscitam a perda do objeto recursal em razão do encerramento do horário eleitoral gratuito, uma vez que a sanção aplicada na decisão recorrida se restringe apenas à perda de seu tempo nas veiculações de inserções. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do recurso. Foi juntada uma petição aí, que pode confundir alguém que tem olhado, é uma petição que é estranha a esses autos, então eu determinei também já o desentreamento, ela fala de alguma multa, mas não é nada a ver com esse processo, então foi simplesmente um protocolo equivocado, tá? Esse é o relatório, excelência. Ok, não haverá sustentação oral. O Ministério Público Eleitoral, doutor Pablo, com a palavra. Excelentíssimo presidente em exercício, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral faz apenas um acréscimo à manifestação já ofertada nos autos quanto à perda superveniente do interesse processual. Os pedidos formulados pelo recorrente na sua petição inicial dão conta da suspensão da transmissão daquela propaganda como a título de tutela de urgência e, ao final, a perda do tempo de propaganda. Vê-se que, com o encerramento
das eleições no primeiro turno, não há interesse na continuidade do presente feito. É a manifestação. E o relator Isso pode mesmo. prosseguir. É isso mesmo, não vou sequer que vou conhecer, né? Inicialmente, anoto que foi juntada essa petição e ela falava de alguma multa que poderia levar alguém a confundir. Na verdade, não é, foi um equívoco dos advogados, já estou determinando o desentreamento para dar ciência a eles, porque pode ser que tenham perdido a oportunidade lá no outro feito, que não cabe a mim juntar, mas estou dando ciência. No tocante ao caso dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, uma vez que a propaganda gratuita na televisão se encerrou, relacionada ao primeiro turno, e encerrou em 29 de setembro deste ano. Deste modo, tem-se por prejudicados embargos que foram opostos e que eu também corrigi de ofício, e também o presente recurso, cuja causa de pedido se volta tão somente a reaver o tempo subtraído em razão da veiculação daquela propaganda irregular, o que não é mais possível em razão do encerramento do período de veiculação da propaganda eleitoral. Nesse sentido, é entendimento da Corte, sem maiores delongas, transcrevo aqui uma decisão, e em razão dessa, então, superveniente causa, perda do interesse, né, processual, o binômio de utilidade e necessidade fica subtraído, eu não conheço do recurso e assim que eu voto. Encerrando. Perfeito. Todos concordam? Então, todos concordando, o recurso anuncia o resultado, recurso não conhecido nos termos do voto do ilustre relator. O acórdão é publicado sob o número, qual é o número, Belém? 7488. 7488, devolvo a palavra ao ilustre presidente. Eminentes pares, dando continuação. Prestação de contas número 0600, 05489, 2021, origem Macapá, relator João Lage. Interessados, Partido Liberal PL, Alex de Almeida Pereira, Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro. Na sessão do dia 5 de 10 de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após os votos do juiz João Lage, relator Mário Júnior e Matias Neto, não aprovando a prestação de contas do Partido Liberal, pediu vista Paulo Madeira. Rivaldo Valente e Orlando Vasconcelos aguardaram. A eminente Paulo Madeira, juiz. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, servidores, eminente relator. Senhor presidente, conforme eu disse na própria sessão em que eu pedi vista desse processo, eu quis prestigiar a sustentação muito bem feita da tribuna pela advogada que representa o interesse do partido, porque, de fato, chamou a atenção, ela invocou uma emenda constitucional que é agora de 2022, a emenda 117, e eu quis dar uma analisada para saber se realmente os argumentos eram sólidos, né? No sentido de que, apesar de não ter feito uma demonstração muito clara, documental, né? De que a destinação de 5% foi para as mulheres, e que teria outra forma de provar, enfim. Eu quis dar uma checada nisso, para poder verificar se realmente tinha plausibilidade para, ao invés de desaprovar as contas, aprovar com restrições, né? Ressalva. Aí quando... Com ressalva, desculpe, com ressalvas, exatamente. Aí quando eu fui analisar todo o documento, eu vejo que realmente não se enquadra a hipótese que a eminente advogada sustentou na tribuna, porque o artigo 45 da Resolução 23.604 de 2019, ele só fala que essa aprovação com ressalva é quando verificada uma impropriedade de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes. E no caso aqui não foi, foram falhas muito relevantes, muito. E aí eu tomei o cuidado de olhar a nota fiscal, e a nota fiscal, a rigor, ela tem que estampar qual a destinação do recurso. E na nota fiscal está bem claro lá, a finalidade da nota fiscal, conforme está, assessoria jurídica no contencioso, co-administrativo
bem assim orientações e estratégias jurídicas nas eleições municipais de 2020, palestras e orientações aos afiliados, sobretudo aos integrantes da nominata da agremiação, ou seja, não tem nada que diga aqui que seja destinado especificamente às mulheres, né, candidaturas femininas. Então, não merece qualquer reparo o voto do eminente relator, senhor presidente, de modo que eu estou seguindo na íntegra. É o meu voto. Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu vi anteriormente o voto do eminente relator e agora, consolidado pelo voto de vista, eu acompanho integralmente o eminente relator, senhor presidente. Orlando Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente. De igual modo, eu também acompanho integralmente o relator, eu estive atento ao voto do mesmo e o parabenizo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não aprovou a prestação de contas do Partido Liberal referente ao exercício financeiro de 2020, tudo nos termos dos votos proferidos. Consulto os eminentes pares se há algum processo de mesa, mas não havendo, final de semana, agradecendo aí a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão. Record